Convido você a abrir então a sua Bíblia comigo lá em Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de número 26. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 26, a partir do versículo 26 em diante, até o versículo 38. Nós estamos numa série, hoje é a segunda mensagem desta minissérie, uma série pequena aí, mas que vai nos ajudar a compreender a história que está por trás da história. É o tema da nossa série, a história por trás da história, e hoje nós vamos falar da história por trás da história de Maria. Maria, aquela que foi escolhida para ser a mãe do nosso Salvador, Jesus. A partir do versículo 26, vamos lá. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, e aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Até aqui, meus irmãos. Nós iniciamos essa série, a primeira mensagem dessa série que nós trouxemos aqui domingo passado, falava a respeito da genealogia do rei prometido, a genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1, quem estava aqui domingo passado vai lembrar, né? Nós falamos da genealogia do rei, e nós vimos que se trata de uma genealogia improvável, e é justamente desta genealogia improvável, deste histórico familiar improvável, que vem o nosso Salvador, que vem o Jesus. E hoje nós vamos falar de uma mãe improvável. Se por um lado, domingo passado, nós falamos de uma genealogia improvável, hoje nós vamos falar de uma mãe improvável, que foi Maria. E nós estamos vendo como Deus faz o seu caminho na história. Deus faz o seu caminho na história contando com pessoas improváveis, impensáveis. Talvez da nossa perspectiva humana, pessoas desqualificadas. Mas Deus escolhe essas pessoas, dentre tantas pessoas, Ele escolhe essas pessoas para fazer o seu caminho na história por meio delas. Eu gosto muito do antropólogo e missiólogo Ronaldo Lidório. Ele costuma dizer: parece que quando eu leio a Bíblia, eu tenho uma sensação... parece que Deus, Ele tem predileção por pessoas fracas. Parece que o Deus que se revela na sua palavra, na Bíblia Sagrada, é um Deus que tem predileção por pessoas fracas. É um Deus que usa os pequenos.
É um Deus que usa aqueles que aos olhos desse mundo são desprezíveis, que aos olhos desse mundo não possuem qualquer valor, significação, mas Deus usa e escolhe justamente essas pessoas. Eu gosto muito dessa ideia do Ronaldo Edório, né? Deus tem predileção pelos fracos. E a história de Maria é uma história assim. É uma história assim. Se por um lado, meus irmãos, nós percebemos que Jesus vem de uma origem improvável, a mãe de Jesus, aquela mulher que foi escolhida por Deus, aquela mulher, ela nem ainda era uma mulher, era uma menina, era uma jovenzinha, né? A Maria, ela foi escolhida por Deus para trazer a criança para dentro da história. Que criança, meus irmãos, que ela vai trazer para dentro da história humana? Ela vai trazer a criança prometida em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Como assim, pastor? O senhor está dizendo que Jesus... Existe uma profecia lá em Gênesis que falava do rei prometido? Sim. E para os estudiosos da Bíblia, para os teólogos, eles chamam esse versículo, esse texto de Gênesis, de proto-evangelho. É o proto-evangelho. É um primeiro lampejo que nós temos no livro de Gênesis. Uma primeira profecia, um primeiro texto messiânico que aponta para a vinda de Jesus, para o advento. Está lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia já falava sobre alguém que viria, que nasceria de uma mulher, para pisar a cabeça da serpente. Olha lá, Gênesis 3,15. Você não precisa abrir a sua Bíblia, só vou fazer uma ponte aqui com esse texto, uma conexão aqui com Gênesis 3,15. Lá diz assim, depois da queda, que o homem e a mulher comeram do fruto que não deveriam comer, né, do fruto proibido, da árvore do conhecimento. Lá diz assim, e Deus vai tratar com eles, logo depois desses acontecimentos ali, Gênesis 3,15, Deus falando para a mulher, ele diz, porém inimizade entre você e a mulher. Aliás, falando para a serpente, tá bom? Entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus aqui falando para a serpente, ele dá uma sentença para a serpente aqui, e ele diz que da mulher, porém inimizade entre você e a mulher, e da mulher eu vou levantar uma descendência. E o descendente, e aqui é interessante a gente perceber que a palavra o descendente está no singular. Está falando de alguém, está falando de uma pessoa. O descendente dela, o descendente lhe ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quem é esse o descendente aqui, meus irmãos? É o rei prometido que veio. Ele veio, ele nasceu. Maria, a mulher, trouxe para dentro da história a criança que pisaria a cabeça da serpente. É o proto-evangelho. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mas, meus irmãos, olhando para a história de Maria, quem era Maria antes de ser escolhida por Deus? Antes de ser a mãe de Jesus? Quem era Maria? Era uma jovem comum. Maria tinha em torno de entre 14 a 15, 16 anos no máximo. Para nós hoje ela seria uma adolescente. Uma adolescente. Ela era muito nova. Ela era uma menina simples. E naquele contexto, era muito comum as meninas dessa idade, elas entrarem numa relação matrimonial, elas casarem. E ela estava, o texto diz que ela estava já prometida em casamento para José. Ela estava vivendo um período, né, uma etapa antes do casamento, que para nós hoje seria o noivado, né, seria o noivado. Ela estava noiva de José, eles não moravam juntos ainda, até essa altura, eles não viviam juntos, como marido e mulher, então não havia possibilidade de uma gravidez aqui,
Porque alguns podem pensar, tá, mas será que não era José e tal, né? Tentar encontrar algum caminho nesse sentido, mas as leis, os costumes na época em relação a casamento eram levados muito a sério, não é como hoje, né? Que os jovens não se conhecem, estão no início de um namoro e já vivem como marido e mulher, né? Vão pulando etapas. Naquela época não existia isso. Os costumes, as leis relacionadas ao casamento eram levadas muito a sério, muito a sério. E nesse período, que era um período em que eles estavam noivos, né, eles não se tocavam, eles se guardavam, eles aguardavam pelo casamento durante esse 1 ano. E por que tinha esse tempo prolongado de 1 ano antes do casamento? Porque se houvesse alguma traição ali, algum problema, eles tinham tempo de desfazer aquele relacionamento antes que eles casassem e assumissem um compromisso mais sério, né? Interessante, né, meus irmãos? Mas ela era uma menina pequena, ela morava numa cidade pequena, Nazaré era um vilarejo, né, uma cidadezinha pequena, uma cidade sem qualquer relevância para o contexto daquela época, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista religioso. A cidade de Nazaré era uma cidade desprezada. Os judeus não gostavam de Nazaré porque era uma terra onde existiam muitos gentios. A Galileia dos gentios era um lugar que era desprezado, uma cidade que não tinha qualquer tipo de relevância naquele tempo. Uma cidade pequena, uma cidade pobre, com poucos recursos, uma cidade periférica. E de uma cidade periférica, Deus manda o seu anjo e escolhe uma jovem periférica. Maria era uma jovem, uma menina da periferia, de uma região periférica, que não tinha qualquer importância. Ela não vivia numa capital. Ela não vivia numa cidade importante. Existia uma cidade importante próxima da Galileia, ali de Nazaré, que era Tiberíades. E Tiberíades era uma cidade importante para aquele contexto, do ponto de vista econômico. Mas Nazaré, inclusive, tinha um costume, uma frase que as pessoas costumavam repetir naquela época: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa era uma frase que fazia parte do contexto das pessoas. Por quê? Porque não se esperava nada de bom de Nazaré. Nada. Mas é de lá, meus irmãos, que vem. É de lá que vem o nosso Salvador. Vem desse contexto de uma cidade que não era importante, de uma menina, uma jovenzinha que também era, para o contexto daquela época, desprezada. E é assim que Deus faz, meus irmãos. Deus age dessa forma na história. O Deus que faz o seu caminho na história é o Deus que escolhe pessoas improváveis, em circunstâncias, contextos totalmente improváveis. Mas é ali que Deus vai fazer o seu caminho na história. Então, Maria, ela recebe uma visita inusitada. A visita de um anjo. Quem aqui costuma receber visita de anjo aqui, hein? É? Tem pessoas que vê anjo todo dia, me preocupo, porque Maria só viu uma vez, né? Mas tem gente que todo dia parece que vê anjo, né? Tem um pastor que ele costumava falar assim: olha, se você falar com Deus todo dia, significa que você não perdeu a sanidade, você está bem, psicologicamente está tudo certo com você. Agora, se Deus fala com você todo dia, procura um psiquiatra, né? Tem alguma coisa errada. O normal é você falar com Deus todo dia. Agora, todo dia eu estou ouvindo a voz de Deus, todo dia eu estou vendo anjo, tem alguma coisa errada aí, né? Mas Maria, ela vai ter uma única experiência aqui, em que um anjo aparece para ela, o anjo Gabriel, que é o anjo mensageiro na Bíblia, né? O anjo aquele que leva a mensagem de Deus. Sempre que tem alguma coisa importante para Deus fazer no mundo, ele sempre manda o anjo Gabriel dar o recado, né? Isso é interessante na Bíblia. Então ele é o anjo que vai levar a mensagem do nascimento de Jesus para Maria. Então ele aparece para Maria, e é interessante que o anjo, a primeira coisa que o anjo fala para Maria, o que ele fala? Ele faz uma saudação. Ele saúda Maria, mas é uma saudação diferente.
Como é que a gente se cumprimenta hoje, né? Nós cristãos, a graça e paz, paz do Senhor, tudo bem, tudo jóia. A gente tem um jeitão de se cumprimentar, né? De nos saudarmos como cristãos. Mas essa saudação do anjo é uma saudação diferente. Maria nunca ouviu esse tipo de saudação. Que saudação é essa? Ela acha estranho aquilo. E como é que o anjo a saúda, meus irmãos? Olha lá, vamos para a Bíblia, né? Vamos para a Bíblia, olha lá o que o texto diz. No versículo 28, o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Será que Maria tinha motivos para se alegrar? Será, meus irmãos? Para o contexto daquela época, não. Onde a mulher era tratada como uma propriedade, onde as mulheres eram oprimidas, onde as mulheres eram aviltadas na sua dignidade, onde as mulheres eram tratadas com desprezo, com certeza, Maria tinha muitas razões para se entristecer. Mas o anjo aparece para ela dizendo: alegre-se. Alegre-se, Maria. Alegre-se. Agraciada. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Meus irmãos, Maria foi alvo da graça de Deus. Da graça de Deus. A expressão agraciada aqui significa isso, favorecida. Ela recebeu o favor de Deus. Ela recebeu graça. Tem uma expressão católica que se tornou um dogma dentro da Igreja Católica, né, um conceito católico que vem do meio católico, que é a Ave Maria cheia de graça, não é? Essa expressão Ave Maria cheia de graça, essa oração que os católicos fazem a Maria, os devotos de Maria, vem dessa saudação do anjo. Ave Maria, quem já foi católico aqui rezou muito. É? Ave Maria, né? Muitos aqui, antes de serem cristãos, né? Essa expressão Ave Maria vem daqui, vem desse texto, dessa saudação do anjo. Só que tem um probleminha. A Igreja Católica interpretou esse favorecida, agraciada, como cheia de graça. E existe muita diferença entre ser cheia de graça e ser agraciada, favorecida. Né? É um detalhe aqui na interpretação. Mas o texto aqui fala de alguém que foi agraciada, não alguém que tem graça, mas alguém que recebe a graça de Deus. Por isso que a minha tradução, a NVI, não sei se é a sua versão, NVI, diz agraciada, alegra-te, agraciada, favorecida. Ela recebe o favor de Deus. Ela não tinha essa graça, mas agora ela recebe essa graça de Deus. Então aqui é uma distinção, aqui, né, uma diferença que nós cristãos fazemos dessa passagem aqui. Então Maria recebe aquele anúncio, meus irmãos, e ela fica perturbada com aquilo. O texto diz que ela vai ficar perturbada, ela fica perplexa, ela fica sem entender o que está acontecendo. O versículo 29 diz: Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando o que poderia significar essa saudação. Maria ouve a saudação do anjo e ela fica pensando, ela coça a cabeça, né? O que isso quer dizer? Ela fica tentando encontrar um significado, ela tenta interpretar de forma racional aquela nova realidade, uma realidade espiritual. Ela tenta interpretar com a sua mente. O que Maria está fazendo aqui, meus irmãos? Diante de um dilema, ela está encontrando uma explicação. Principalmente no início da nossa conversão, que nós começamos a viver algumas experiências com Deus, começam a surgir muitas dúvidas. Muitas dúvidas. O início da nossa conversão é o momento em que nós mais temos dúvidas sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, sobre o que é ser cristão, o que é viver com Jesus, né? No início da nossa experiência de conversão, esse é o período onde nós temos mais perguntas, dúvidas.
a partir dessa primeira experiência que nós temos com Jesus. E meus irmãos, o que Maria está fazendo aqui? Quando ela se depara com essa realidade, ela tenta encontrar um sentido para aquilo que está acontecendo. Ela tenta achar uma resposta. E a expressão que aparece aqui, no versículo 29, ela fica perturbada e com essas palavras, pensando no que poderia significar. Essa palavra aqui, pensando, meus irmãos, ela aparece e ela vem de um contexto aqui da contabilidade, da auditoria. A palavra aqui significa auditar. Vem do contexto contábil, da contabilidade. Ela tenta raciocinar, ela está usando a sua razão para entender algo espiritual, para entender uma realidade que está para além da sua capacidade de compreensão. Ela está fazendo um esforço cognitivo aqui, ela está usando a mente. Isso nos mostra, meus irmãos, que na vida cristã, fé e razão não caminham em lados opostos. Não caminham. Muitas vezes a gente pensa que a fé é o oposto da razão. Ter fé é não pensar. É cometer suicídio intelectual. É abrir mão da minha capacidade de pensar. Isso não é fé. Maria tem uma experiência, mas ela está atrás de respostas, ela quer entender. Ela fica pensando. Ela fica tentando encontrar um significado para aquelas palavras do anjo, para tudo que está acontecendo com ela. Maria tinha QI. Você tem QI? Crente tem QI? Tem, né? E o QI de Maria, pelo que tudo indica, era muito bom. Era um QI elevado. Maria era uma jovem que tinha um alto QI. Ela tinha um QI muito elevado. Se você olhar para a história dela, para o cântico dela, o cântico Magnificat, você vai ver que ela era uma menina muito inteligente. Maria era muito inteligente. Muito inteligente. A história, a Bíblia nos mostra isso. Ela era muito inteligente. A gente que tem a tendência de achar que naquela época as pessoas eram intelectualmente inferiores à época que nós vivemos hoje. Isso não é verdade. O inverso é verdadeiro, né? Parece que as pessoas estão, mais assim, com mais dificuldade de pensar, de refletir, do que naquela época. Por conta da tecnologia, né, e tantas outras coisas, as pessoas estão com preguiça de pensar hoje. Preguiça. Quantos cristãos estão lendo a Bíblia e eles se deparam com um texto difícil da palavra de Deus e eles começam a tentar encontrar um significado para aquele texto, a estudar aquele texto, a se aprofundar naquele texto, porque eles querem entender a palavra de Deus. Quantos cristãos fazem isso hoje? Quem hoje pega a palavra de Deus e diz, eu vou entender se essa palavra ela é de Deus, eu vou tentar entender ela para a minha vida. Eu vou achar um sentido para a minha vida aqui. Meus irmãos, eu me deparo com textos da Bíblia extremamente obscuros, difíceis. E eu preciso gastar tempo com esses textos para entender. Maria era assim. Maria não aceitava qualquer coisa. Maria, ela tinha uma mente investigativa. Ela queria entender, procurar o significado por trás das suas experiências. Meus irmãos, razão e fé são coisas que caminham juntas na vida cristã. Juntas. Nós recebemos de Deus a capacidade de pensar de forma lógica. E isso nos assemelha ao nosso Criador. Por que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Porque Deus é um ser inteligente. Olha a forma como Ele criou esse mundo. De forma organizada. Tudo funciona de forma organizada. Tudo é muito perfeito. A harmonia que existe no universo. A sincronicidade das coisas. Você percebe Deus nas coisas que Ele fez, que Ele criou. Um ser extremamente inteligente. E Ele nos fez assim também. E a nossa capacidade de pensar, de termos um QI elevado, diferentemente dos animais, isso nos aproxima de Deus. E é por isso que nós fomos criados por Deus à semelhança dEle, porque nós recebemos de Deus essa capacidade de pensar, de refletir sobre as coisas. Você já parou e viu um cachorro pensando assim, olhando para o nada? Aí o cachorro olha para você e pergunta, o que você está pensando? Né?
Aí o cachorro responde, eu estou refletindo aqui numa questão difícil. Né? Você já viu algum animal assim, parado, olhando, tentando entender as coisas? Não, isso é um traço do ser humano. Você já viu aquela estátua de um homem parado assim pensando? Você já viu? Né? Aquela estátua muito famosa, né? De um homem assim, ele está sentado e ele está com a mão no queixo, olhando para baixo, como se ele estivesse refletindo. O ser humano é um ser que pensa. Deus nos criou assim. Por isso que eu costumo dizer para as pessoas que entram aqui na nossa igreja, ao entrar aqui dentro, não precisa deixar o seu cérebro lá fora, tá? Traga o seu cérebro para o culto. Porque a Bíblia diz que o culto tem que ser racional. Lá em Romanos, Paulo fala, oferecer a Deus um culto racional. O culto tem que ser racional. Ele precisa de sentido, de lógica. O culto. Paulo fala isso em Romanos, o culto racional. O que é um culto racional? É um culto onde o elemento, a razão, está presente nesse culto. Agora você vai a alguns cultos por aí que você não entende nada do que está acontecendo. Não entende nada do que está sendo pregado, nada do que está sendo dito, nada do que está acontecendo lá. Meus irmãos, não é um culto racional. O cérebro ficou do lado de fora, infelizmente. Né? Você vem para o culto, traga a sua capacidade de pensar, o seu cérebro também vem junto para o culto. Porque nós somos seres assim, Deus nos criou com essa capacidade. Por isso que o texto diz que Maria estava pensando, ela estava tentando entender, ela estava tentando compreender aquela nova realidade, ela estava pensando. E meus irmãos, quem não gosta de ver crente pensando é o diabo. O diabo não gosta de ver crentes refletindo e pensando e usando a sua razão. O diabo não gosta. Se tem um ser que não gosta de ver crente pensando, é o diabo. Ele não quer que você pense. Por isso que lá no Novo Testamento tem uma linguagem que Paulo vai usar para aquela pessoa que não se converteu, que não passou por um processo de regeneração, que não teve uma experiência com Cristo ainda radical. É aquela pessoa que vive num contexto desse mundo, com a mentalidade desse mundo, é a pessoa que tem uma mente obscurecida. Paulo vai usar essa linguagem. Uma mente obscurecida, é uma mente que não consegue compreender, acessar a realidade, é uma mente que está bloqueada. Satanás faz isso, ele bloqueia a mente de muitas pessoas hoje, para que elas não acessem de forma precisa a verdade de Deus, para que elas não compreendam a verdade de Deus. E a palavra do Senhor. Meus irmãos, por isso é importante a gente lembrar isso. Fé e razão. Eu coloquei até ali, para a gente entender ali, né, algumas figuras, né, que remetem, que ilustram, né, de um lado a fé, de um outro lado a razão, de um lado a experiência, do outro lado a evidência. São coisas que caminham juntas, elas não estão separadas. Maria, ela tem fé, mas ela usa a sua razão. Ela está tendo uma experiência, mas ela está em busca de evidências. Ela está em busca de evidências. Então, meus irmãos, são coisas que devem caminhar juntas. E eu gosto muito de uma expressão, uma frase do John Stott, né? Eu gosto muito desse autor. Ele vai dizer o seguinte: a fé e a razão são postas em oposição uma à outra nas Escrituras. A fé e a visão. A fé e a visão são postas em oposição uma à outra nas Escrituras, mas nunca a fé e a razão. Ver e crer na Bíblia são coisas opostas, que não conversam. Muitas vezes você não tem que ver para crer. A fé e a visão são coisas distintas na Bíblia, mas não fé e razão. Fé e razão é outra coisa. Agora, fé e visão, é isso que a Bíblia coloca na Bíblia. A Bíblia nos coloca como uma relação conflitante. Há conflito entre aquilo que eu creio e aquilo que eu vejo. Muitas vezes aquilo que você vê é uma coisa, mas você não tem que se guiar pelo que você vê. Você tem que ser guiado por aquilo que você crê. Mas quando se trata de fé e razão, essas duas coisas estão juntas na palavra de Deus. Tem um desenho que a minha filha gosta de assistir muito lá em casa. Ela já não está mais na idade de assistir, né, esse desenho.
Mas eu cansei de ouvir aquela musiquinha que vai entranhando na nossa mente, que é pai, e depois você diz assim, como é que faz agora para eu esquecer essa música, né? Porque a gente começa a cantar também aquelas musiquinhas, né? E a minha filha gosta muito daquele desenho da Luna. Você já viu aquele desenho? Da Luna, uma menininha, que ela começa a querer achar explicação para as coisas. O show da Luna, né? E depois que ela encontra uma explicação para as coisas, ela faz um show e mostra para os pais, né, dela. É bem divertido o desenho, não tem nenhuma, né, maldade nesse desenho, mas é interessante que a Luna, ela reflete a nossa geração hoje. As crianças hoje não se contentam com qualquer resposta. Não adianta você chegar para o seu filho, ele te fazer uma pergunta e você dizer, vai pesquisar no Google. Não sei, dá qualquer resposta. A geração de hoje não aceita qualquer resposta. Você tem que crer, é assim, é desse jeito. Não sei, não pergunta para mim mais, né? Eu não sei. E aí a gente se desconversa. Não, a geração de hoje, os adolescentes de hoje, as crianças de hoje, elas querem entender. É o mundo da Luna. Por que o gato mia, né? A musiquinha fala, né? Por que o gato mia, né? Verde por fora, por que a melancia é verde por fora? São coisas, perguntas de criança, assim, que para nós às vezes parece bobagem, mas elas estão atrás de respostas. E, meus irmãos, isso é importante nós compreendermos o lugar da mente, o lugar da razão na nossa experiência cristã. Maria, quando ela é surpreendida por aquela notícia, ela começa a tentar encontrar sentido, significado. Isso não é pecado. Não é pecado fazer pergunta. Não é pecado ter dúvida. Não é pecado. Aqui nessa igreja não é proibido pensar. Não é proibido perguntar. Perguntar não ofende. Pelo contrário, a igreja precisa ser esse ambiente onde as dúvidas vão sendo esclarecidas. E algumas levam tempo. Né, para que a luz chegue, para que a compreensão chegue. Meus irmãos, muitas coisas nós vamos compreendendo mesmo à medida em que temos coragem de perguntar. E aí ela vai fazer o seguinte, lá no versículo, então ela está pensando, e aí o anjo no versículo 30, então, percebendo que Maria está ali tentando compreender aquela realidade, ele diz ali no versículo 30, veja só, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Mais uma vez a expressão agraciada aparece na saudação e aparece aqui no versículo 30, você foi agraciada, favorecida, você dará à luz um filho, lhe porá o nome de Jesus, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Você será mãe do Messias. Esse bebê que você vai levar na sua barriga, Maria, é o bebê messiânico, é o bebê prometido lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis capítulo 3, que nós lemos ali, falava dele. É esse bebê, é essa criança que vai ser gerada dentro de você, Maria. E ele vai ser o Rei do Altíssimo, e ele é o herdeiro do trono de Davi, aquele que vai se assentar no trono de Davi. Ele é o Messias. Que coisa bombástica, meus irmãos. Que coisa tremenda. Que coisa grandiosa. E qual é a reação de Maria agora? Ela faz uma pergunta aqui agora no versículo 38. Como é que ela reage? Aliás, no versículo 34. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se eu sou virgem? Se eu sou virgem. Maria tem coragem de perguntar, de fazer perguntas. Maria não tem medo de expor suas dúvidas. Ela está diante de algo que é humanamente impossível de acontecer. Meus irmãos, na Bíblia, você vai encontrar Deus agindo na história, fazendo com que mulheres que eram estéreis darem à luz. Quem lembra de uma experiência aqui no Antigo Testamento, de uma mulher que não podia dar à luz porque era estéril e deu à luz? Ana, mais alguma? Sara,
o nome da Sara, que a Sara respondeu Sara. Mais alguma? Né? Agora você tem na Bíblia ou na história humana algum caso de uma virgem que desse à luz? Você não tem. Esterilidade é uma coisa. Agora se trata de uma virgem que ainda estava em formação. Receber de Deus essa notícia, do anjo de Deus essa notícia, que ela seria escolhida para carregar, gestar aquele bebê messiânico dentro do seu ventre. Ela está diante de um dilema, de um conflito, de algo que não tem paralelo na história e de algo, meus irmãos, que traz diante dela um conflito, um dilema. Como assim? Isso é humanamente impossível. Ela faz uma pergunta para o anjo: como é que isso pode acontecer se eu sou grávida? Mas o anjo responde: o Deus que faz mães estéreis darem à luz é o Deus também que fará com que você dê à luz, porque para Deus nada é impossível, Maria. Nada é impossível para Deus. É a resposta que ela ouve do anjo que foi enviado, o anjo Gabriel. Meus irmãos, Maria estava vivendo muitos conflitos aqui. Primeiro, eu não casei ainda. Se eu engravidar antes do casamento, vão me acusar de ter uma relação fora do casamento, antes do casamento. Eu não casei ainda. Vai surgir fofoca a meu respeito entre os meus familiares. Nos grupinhos de WhatsApp da família, vão começar a falar que Maria pulou a cerca. Por que ela está grávida se ela não casou com José ainda? Ela não tinha planejado aquela gravidez. Ela não se planejou para aquilo. Eram muitos conflitos, muitos dilemas. A gente que tem um filho e planeja um filho, já dá um frio na barriga, né? A gente que tem filho, já dá aquele frio. Imagina Maria que não tinha planejado o filho. Ser mãe àquela altura da sua vida. Aquele momento. E agora ela é escolhida para ser mãe, para carregar dentro dela uma criança. Meus irmãos, ela assume todos os riscos a partir daquilo que ela escutou. Ser mãe, engravidar de um bebê, envolveria para Maria uma mudança radical na sua vida, uma mudança radical nos seus planos, era uma mudança de eixo, o seu eixo existencial aqui está mudando completamente, está mudando o eixo da sua vida aqui. É uma mudança radical que está acontecendo aqui, não só do ponto de vista existencial, mas do ponto de vista biológico, meus irmãos, do seu próprio corpo. Quem já foi mãe aqui sabe disso. É uma transformação radical. Ser mãe, o seu corpo muda, passa por uma transformação. Seus hormônios, psicologicamente, a mulher ela vai sendo transformada de muitas formas. Por isso que eu admiro as mulheres, muito, muito, muito. Quando eu acompanhei a gravidez da minha esposa, meus irmãos, eu entendi muita coisa sobre o Evangelho. Muita coisa. Olhando para a experiência da minha esposa, quando ela teve a nossa primeira filha, Esther, e depois o nosso segundo filho, Eliabe. Meus irmãos, eu percebi que realmente ser mãe é renunciar muita coisa. É abrir mão de muita coisa. É abrir mão de tudo. De tudo. Ser mãe é abrir mão. É renunciar, é pagar preço. De horas sem dormir, de se alimentar mal, porque toda a energia do seu corpo está sendo canalizada para aquele ser. Para aquela criança que está sendo gerada ali. Tudo, essa criança vai absorvendo a mãe. Absorvendo as suas energias, do ponto de vista psicológico, emocional, aquela criança vai tomando todos os espaços daquela mãe. Por isso que ser mãe, meus irmãos, é uma coisa extraordinária. Isso é evangelho. Eu aprendo muito sobre o que é evangelho olhando para minha esposa quando ela engravidou. Abrindo mão dela. E talvez abrindo mão até do ponto de vista estético. Do ponto de vista estético. Porque a gravidez, ela traz sequelas. Tem muitas mulheres que trazem marcas, sequelas, cicatrizes da gravidez.
Isso é abrir mão, e Maria está aqui assumindo uma posição corajosa, porque ela se rende, ela assume todos os riscos, meus irmãos, e isso é evangelho, isso é viver com Jesus, é assumir riscos, e ela assume o risco. Porque depois que o anjo fala para ela, o Espírito Santo virá sobre ti, Maria, você ficará grávida do Espírito Santo. Ela não sabe que história é essa, como assim? O Espírito de Deus vai vir sobre mim e eu vou ficar grávida? Como é que isso vai acontecer? Como é que isso é possível? Mas é isso que vai acontecer, Maria. Eu vou enviar o meu Espírito e o Espírito Santo vai gerar dentro de você um ente santo, Maria. Essa criança, ela vai ser na história, Maria, aquela que vai ocupar o trono de Davi. Meus irmãos, a resposta de Maria, e eu encerro com o versículo 38. Assim termina que é a conversa, né, de Maria com o anjo. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. O anjo a deixou. Se lá no Antigo Testamento alguém brigou com o anjo para obter do anjo uma bênção, no Novo Testamento uma mulher brigou com o anjo do ponto de vista da razão, porque ela está atrás de respostas. Ela entrou no embate com aquele anjo, Maria. Eu quero entender, eu quero encontrar significado para o que está acontecendo. Embora ela não tivesse o quadro completo. Ela não tinha o quadro completo. Mas a resposta que ela tinha do anjo foi suficiente para que ela assumisse o risco e tomasse uma decisão. Eu vou me submeter a esse plano. Eu vou oferecer a Deus o que eu tenho, para que Deus cumpra na minha vida a sua vontade. O que Maria tinha para oferecer para Deus, meus irmãos? O que ela tinha? O seu útero. O seu útero, o seu ventre. Eu vou oferecer o meu ventre para que essa criança seja gestada, para que ela cresça, para que ela se desenvolva, para que ela receba tudo o que ela precisa receber, para que ela venha ao mundo. Eu me comprometo em trazer a criança para dentro da história. Ela se compromete totalmente com Deus e com a vontade de Deus. Você, meus irmãos, nós não imaginamos aquilo que pode acontecer na nossa vida. A partir do momento em que nós nos comprometemos com Deus e com a sua vontade, totalmente. Quando você está comprometido com Deus e com os planos e propósitos de Deus para a sua vida, Deus vai se comprometer com você também. Deus se compromete com você a partir do momento em que você se compromete com Ele. E Maria diz, está fechado. Eu estou fechado, Senhor, contigo. Eu estou fechado, Senhor, com os teus planos. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui. E meus irmãos, o Natal nos passa essa mensagem. Qual é a mensagem do Natal? Qual é a história por trás da história? Um Cristo que precisa nascer em nós hoje. Um Cristo que precisa nascer dentro de nós todos os dias. Um Cristo em que nós precisamos dar espaço para Ele. Assim como Maria deu espaço, ela deu o seu ventre, o seu útero, ela está dando espaço para que essa criança venha para a história. Nós precisamos dar espaço para que o Cristo cresça em nós, para que Ele cresça e apareça, porque não dá para esconder uma gravidez. Não tem como esconder uma gravidez. Esse Cristo, Ele não pode continuar eternamente um feto dentro de nós. Mirrado, pequeno. Não, Ele precisa crescer, Ele precisa aparecer, Ele precisa ir tomando todos os espaços da nossa vida, da nossa existência. Nós precisamos trazer esse Cristo para a história, para a nossa história. Quando um bebê não cresce dentro de uma mãe, o que isso significa? Problema. Se uma criança para de crescer no útero de uma mulher, alguma coisa está errada. É um aborto. É um aborto.
E dependendo do tempo de gestação, o tamanho dessa criança, o estágio, esse bebê, ele precisa ser descartado, porque ele é um feto. Ele não cresceu, ele não se desenvolveu. Cristo, na vida de alguns cristãos hoje, permanece como um feto, pequeno. Pequeno. Isso é sinal de morte para um cristão. Quando Cristo não aparece, quando ele não cresce, quando ele não vai tomando espaço na nossa vida e nós vamos dando espaço para que ele cresça, para que ele se desenvolva dentro de nós. E ele mexa com as nossas entranhas, porque um bebê, o que ele vai fazendo? Ele vai esticando os órgãos da mãe, né? Vai esticando, ele vai tomando espaços, e ele empurra um órgão para um lado, empurra um órgão para o outro lado, né? Ele vai assumindo ali novas dimensões, e na nossa experiência com Jesus é assim. Cristo também, ele precisa mexer com o nosso interior, ele precisa mexer conosco, com o nosso ser, com o nosso íntimo, provocando em nós, meus irmãos, profundas transformações no nosso coração, no nosso ser, de dentro para fora. Esse Cristo, ele precisa crescer, ele precisa deixar de ser um feto, ele precisa se desenvolver, ele precisa se tornar uma criança, e depois de uma criança, um adolescente, um jovem, até que ele se torne um adulto. Um adulto. E isso é maturidade. É o que Paulo vai dizer em Gálatas 4:19. Ele vai usar a metáfora da gravidez. E Paulo se coloca na condição de uma mãe. Quando ele olha para os crentes da Galácia, ele se coloca na condição de uma mãe, usando uma metáfora aqui, uma mãe que está para dar à luz, se referindo ao processo, meus irmãos, de maturidade, de levar os crentes da igreja da Galácia ao crescimento, à adultez espiritual. Ele vai dizer: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Gálatas 4:19. Paulo, do ponto de vista espiritual, sofria dores de parto para que Cristo fosse formado nos crentes, nos cristãos da igreja da Galácia, os Gálatas. E meus irmãos, é assim a nossa experiência. Foi assim a experiência de Maria. Só se tem filho com dor. Com dores darás luz. Com dores. Agora tem a tal da analgesia ali, dá uma injeção, né? Mas a dor continua a vida inteira, dor de cabeça, né? E outras dores acompanham, né, o crescimento de uma criança. Mas não tem como crescer, como amadurecer, sem passar pela experiência da dor. A gente mais cresce, meus irmãos, sabe quando? Quando dói. Não há crescimento genuíno, verdadeiro na vida cristã se não está doendo. Dói. Dói. Dói abrir mão de um monte de coisa que às vezes você cria, você acreditava, você tinha uma visão de mundo e Deus está te dando uma nova visão de mundo. Dói abandonar aquela visão de mundo, aqueles conceitos, aqueles preconceitos, enfim, se tornar uma pessoa madura do ponto de vista da palavra de Deus, espiritualmente, uma pessoa madura na fé, dói, é um processo doloroso, difícil. É trazer Cristo para a história. Se Cristo está pequenininho dentro de você agora, eu quero convidar você hoje a deixar Ele crescer. Cresça. Cristo tem que crescer em nós. Ele tem que ser formado em nós. Na nossa maneira de falar, de pensar, de agir, de tratar os nossos familiares, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos irmãos na fé, a nossa forma, o nosso jeito de viver a vida cristã, como pessoas maduras, que estão trazendo Cristo para a história. Amém? Que isso aconteça na nossa vida nesta manhã e ao longo dos próximos dias, amém? Você está comprometido com esse projeto de trazer Cristo, como Maria foi o útero que trouxe? Você pode ser esse útero do ponto de vista espiritual, você pode ser essa manjedoura que vai abarcar o Cristo, você pode ser esse presépio, o seu coração hoje pode ser um presépio ou uma manjedoura que vai acolher, que vai receber o Cristo.
e fazer com que o Cristo cresça e apareça cada vez mais. Amém?